Eu não vou dar spoiler nesse vídeo, tá? Decidi que eu não vou dar, decidi agora. Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre um novo filme de terror da Netflix chamado Céu Vermelho Sangue. Um filme de terror sobrenatural, ação e ao mesmo tempo político. Alemão, é uma produção alemã. E isso que é muito legal na Netflix, né, gente? Que eu acho muito interessante, assim. Eles facilitam o acesso a muitas produções B e produções que a gente não teria acesso nos cinemas se a gente estivesse numa situação normal, né, na CLTP, condições normais de temperatura e pressão, e não tivesse uma pandemia rolando o mundo inteiro, né? A gente não teria acesso a esse tipo de filme nos cinemas, por exemplo. Considerando que você não é o tipo de pessoa que usa ali aquela biblioteca. Enfim, você sabe do que eu tô falando. Céu Vermelho Sangue foi um filme que eu assisti sem pretensão nenhuma. Eu vi o cartaz, na verdade eu olhei assim, eu achei interessante. Eu não vi o trailer, o que é muito importante também. Enfim, o filme é desse ano mesmo, de 2021. E ele é dirigido por este cara aqui, que eu vou deixar o nome na tela, porque eu sou péssima de pronúncia. Não sai de um gênero só, e por isso mesmo eu já achei ele original nesse sentido. Eu achei bem original, na verdade, nesse sentido, porque eu gosto muito de filmes que usam, e livros também. Inclusive, esse filme daria um ótimo livro. Talvez, inclusive, o livro seria bem melhor que o filme. Mas eu gosto muito de histórias que mesclam elementos e não se fecham numa coisa só. E principalmente quando as histórias usam elementos do terror, que eu acho que são elementos riquíssimos para despertar emoções e sentimentos e prender a atenção das pessoas para falar sobre coisas muito humanas, como medo, pânico, como injustiças sociais, enfim, eu acho que o terror é uma ferramenta riquíssima para fazer isso. Por isso que eu acho que os filmes do Jordan Peele são excelentes nesse sentido. Eu achei muito interessante e original essa forma de contar uma história do filme do Céu Vermelho Sangue, e eu acho que é o ponto mais alto dele, porque eu acho que ele tem muitos defeitos que seriam solucionados, talvez, com menos tempo de filme, com uma direção um pouquinho melhor. Bom, vamos lá, vamos falar da história sem estragar e sem dar muito spoiler, porque a graça do filme é justamente você não saber pra onde ele tá indo. O filme começa com um avião buscando pousar no aeroporto quando tá escurecendo já, né? Tipo, ele ficou rodopiando o céu até poder pousar, e a gente percebe que o avião foi sequestrado, que tem terroristas no avião, que sequestraram o avião e estavam em comunicação com a torre de comando pra poder pousar o avião, né? E aí a gente já acha que vai ser um filme, pelo menos na minha concepção, como eu não tinha visto nada, nem o cartaz do filme eu vi, eu pensei que ia ser um filme sobre isso, né? Um filme de ação sobre sequestro de um avião. E é o que ele é, mas ele é mais que isso. Então, aí você sabe que o avião foi sequestrado e tal, mas você não sabe muito bem o que aconteceu, você só percebe que desce uma criança do avião, só a criança sozinha desce do avião, ela já é resgatada e tal, e a gente vê que ela tá meio desesperada, só que a gente não sabe o que aconteceu. A gente só sabe que tem uma criança descendo do avião, que tem um cara sem uma mão na cadeira do piloto, entrando em contato com a torre de comando do aeroporto pra falar que ele não é o terrorista, não foi ele que sequestrou o avião e que ele precisa de ajuda. E aí corta o filme e volta pra um flashback. Aí a gente começa a entender como que a situação chegou naquela coisa caótica. Tudo que a gente sabe no começo é isso, que o avião foi sequestrado, e depois com o flashback a gente vê esse mesmo menino indo pro aeroporto, dando check-in num voo, com as passagens e tudo pra ele e pra mãe dele. E, inclusive, ele despacha as malas da mãe dele também. E o que é muito estranho, porque ele é uma criança e ele tá fazendo isso, né, sozinho. Depois ele liga pra mãe dele, a gente vê que a mãe tá no quarto de hotel, muito tensa, a gente percebe que no momento eu até pensei que fosse alguma coisa de agorafobia, aquele medo de sair de casa, medo, é uma fobia social também, porque ela tem esses trejeitos mesmo, assim. Ele liga pra mãe dele, fala que conseguiu e ela fala que já tá indo pro aeroporto. E é isso aí, eu não vou contar mais nada, porque depois a gente vai vendo como que as coisas vão acontecendo mais pra frente, pra chegar naquele final que na verdade é o começo do filme. Uma coisa que me chamou muita atenção no filme, além da mistura de gêneros dentro da mesma história, foi essa construção de tensão. Ele consegue construir a tensão pra você entender o que tá acontecendo de um jeito muito, muito legal. A gente sabe que a mãe desse menino, que fez o check-in sozinho no aeroporto, o menino chama Elias, né, eu acho, e a mãe chama Nadja. A gente sabe que essa mãe, ela tá indo pros Estados Unidos, é um voo que vai pros Estados Unidos, e ela tá indo pra poder fazer uma consulta com um médico que parece que tem uma solução pra condição dela, pra doença que ela tem. Que a gente também não sabe qual que é. A gente percebe que ela precisa tomar umas injeções, ela mesma injeta umas injeções sozinha, e ela fica muito tensa quando ela vai pro aeroporto encontrar o filho. Ela também tá muito tensa. A gente, meu Deus, o que tá acontecendo? O que essa mulher tem? A gente não sabe direito o que ela tem. O que tá acontecendo? O que é isso? O que tá acontecendo? E quando eles entram no avião, a gente percebe que ela tá muito tensa também.
até o avião ser, de fato, né, sequestrado e acontecer tudo que acontece. E a gente percebe que o sequestro, que os terroristas não são o problema da história. E isso eu achei muito legal, como isso é amarrado, como isso funciona dentro do filme. Quando a gente percebe pra onde a história tá indo, e a gente percebe também, vai conhecendo os personagens, inclusive os personagens, né, que sequestraram o avião, a gente começa a ter uma leitura um pouco mais política do filme. Dá pra ter essa leitura assim, de questão social, de questão religiosa, mas não do clichê que a gente espera que vai existir dentro desse contexto. O que eu achei muito sensível também, porque a gente tá em 2021, a gente já sabe que as coisas não são preto no branco, a gente já sabe que essas discussões são muito mais profundas. Intolerância religiosa é uma discussão muito profunda. A questão de xenofobia é uma discussão muito profunda. A gente sabe que aquele tipo de filme que funcionava muito bem nos anos 90, nos anos 2000, não funciona mais hoje, porque a gente evoluiu como sociedade, eu espero, né? Apesar de ter algumas pessoas que estão querendo caminhar para trás. A gente deu uma evoluída. E eu acho que o filme conseguiu abordar isso de um jeito muito legal. Mas também isso traz um dos defeitos do filme. Eu achei que ele tentou ser muita coisa e no final ficou superficial em vários pontos que ele quis abordar, entendeu? Eu achei muito original, mas eu achei que ficou... Parecia que cada um nadava, cada gênero nadava, chegava na praia e afogava, sabe? Eu acho que você sonhou muito alto. Isso me decepcionou um pouco. E o maior defeito do filme, pra mim, é a direção. Eu acho que ao mesmo tempo que o roteiro é muito bem amarrado, a direção falha um pouco. Apesar dela ser ótima em misturar os gêneros, ela falha um pouco na direção de atores, assim. Eu acho que no meio ele beira uma galhofa. O filme fica meio galhofa do meio do final ele volta, mas assim, no meio ele tem uma questão ali de enquadramento de cena, tem uma questão ali de direção de atuação mesmo ali, que tipo, talvez uma solução de câmera diferente teria resolvido a questão e não teria ficado tão galhofa quanto ficou. E aí me tirou completamente do filme, eu achei muito o meio do filme ali pra mim é o pior do filme. Além dele demorar pra acontecer algumas coisas, outras coisas acontecerem rápidas demais, eu acho que ele realmente parece meio canastrão de um jeito que não precisaria, ainda mais porque ele é muito original no seu jeito de contar a história. Dito isso, eu recomendo o filme. Eu acho que é legal de assistir, eu acho que ele é interessante, eu acho que ele tem uma proposta muito legal. Pra quem gosta de terror, principalmente, ele tem uns minutos ali finais, ele tem algumas coisas muito legais, mas eu achei um potencial desperdiçado também, ao mesmo tempo. Mas que fica aí como um incentivo ao esporte, e eu dedico pra Rebeca, hein? E eu acho que ele funcionaria muito bem se ele fosse um livro. Ele funcionaria excelentemente bem. Inclusive, parecia muito... Eu senti um clima de livro. Eu até fui pesquisar depois pra ver se era um livro e tal, e não é. Então, assim, talvez seja um quadrinho. Talvez eu tenha visto que é baseado num quadrinho. Talvez. É isso. Eu queria saber de vocês, se vocês têm pra indicar pra mim algum filme de terror ou sobrenatural que fuja aí do circuito Hollywood, que seja um pouco mais underground, que as pessoas não estejam falando muito sobre, que é o meu tipo de filme que eu gosto de ver, assim, à torta direita. É o quê? Então, comentem me indicando um filme e quem sabe a gente conversa sobre ele. Se eu já vi o filme, eu posso até fazer um vídeo. E é isso, gente. Obrigada por vocês terem assistido até aqui. Beijo grande. Tchau.